Olá pessoal, bom dia a todos, né? Bem-vindos a esse vídeo aula que é direcionado para o pessoal do segundo ano. Esse já é o terceiro videozinho que eu estou fazendo para vocês e espero que vocês compreendam. Então hoje a gente vai tratar de um assunto muito cobrado no ensino médio, né? Que é a função inversa. Ou seja, quando que uma função tem inversa. Então, vamos escrever aqui. Função inversa. Bem, na aula de hoje, a gente não vai tratar de qualquer função inversa. A gente vai tratar da inversa da função afim, que sempre tem inversa. A gente vai ver, mas qual a razão de se dizer que sempre a função afim tem uma inversa? Bem, a resposta é simples. Se uma função é estritamente monótona, sempre tem inversa. Então, primeiro passo. Toda função estritamente monótona tem inversa. Ok? Então, sempre que a função for estritamente monótona, tem inversa. Isso é um teorema bem forte da matemática. Ou seja, se a gente tem uma função que é estritamente monótona, tem inversa. Então, a função afim é estritamente monótona. A função afim é, vamos colocar assim, ó, estritamente monótono. EM, estritamente monótono. Não está escrevendo, o meu quadro é pequenininho, aí fica difícil de eu conseguir escrever tudo. Então a função afim é estritamente monótona. Então, né, a função afim tem inversa. O que a gente está dizendo aqui? A gente está dizendo assim, ó, toda função estritamente monótona tem inversa. Isso que eu preciso saber. Ah, ok, professor, toda função estritamente monótona tem inversa? Sim, isso é um teorema. A função afim é estritamente monótona. É estritamente monótona. Bom, se a função afim é estritamente monótona, então a função afim tem inversa. Ok? Essa é a parte grosseira, a parte mais fácil do aluno lembrar. Bom, aprendi na escola que toda função estritamente monótona é inversa. Pronto, acabou. Ô professor, e se a função não for estritamente monótona? Bom, aí pode ser que alguma parte da função tenha inversa e outra não, né? Porque não se enquadra aqui dentro. Então vamos ver assim, ó. Vamos pegar um exemplo de como encontrar a inversa de uma função, certo? Então vamos ver aqui, ó. Então, como encontrar a função inversa da função afim. Ok? Como encontrar a função inversa da função afim? Aí você vai copiando, né? Se não dá tempo, você volta o vídeo lá para conseguir copiar. Então, como encontrar a função inversa da função afim? Bem, nesse caso aqui, o aluno tem que saber
o que é uma função afim. A gente aprendeu, né? Se você não aprendeu ainda, vá lá no primeiro vídeo, que está lá todas as explicações de como encontrar a função inversa. Então, ó, a função afim tem o seguinte, aliás, a seguinte forma, né? A seguinte forma. Que forma é que a gente aprendeu lá? Ou seja, vamos separar aqui. Qual é a forma dela? É assim, ó, f de x igual a ax mais b. Certo? Toda função afim tem essa forma, é escrito dessa forma aqui. A gente aprendeu lá que o a é constante, o b é constante. Como que a gente aprendeu? A gente aprendeu que o b, né, o b é o coeficiente linear e o a é a taxa de variação da função. Aprendemos também como se faz o gráfico da função afim. Ah, ok, professor, isso eu sei fazer. O gráfico de toda a função afim, aqui é x, e aqui varia f de x. Então, como que a gente traça o gráfico da função afim? É muito simples, a gente aprendeu na aula, né, que o gráfico é dado por dois pontos. O gráfico da função afim é uma linha reta, a gente aprendeu na aula que é uma linha reta. E como se traça essa linha reta? Ah, professor, eu aprendi na aula que basta eu ter dois pontos para traçar essa reta. Bem, um ponto já é dado aqui, ó. Esse aqui, ó, é o coeficiente linear. Ele vem para onde? Ele vem para cá. Então, esse ponto aqui, a gente sabe que é 0 para x, b para y. No eixo f de x, quanto que vale daqui até aqui? Vale b. Bem, e o outro ponto? Ah, professor, o outro ponto é o coeficiente linear dividido pela taxa de variação com o sinal trocado. Mas o que é dividir b por a? Dividir b por a é simplesmente b sobre a, com o sinal trocado. Então, suponhamos aqui que o a seja maior que zero, né? Aqui a maior que zero, para essa função ser crescente, a gente aprende lá, se o a é maior que zero, a função é crescente. Muito bem, então esse ponto aqui, ó, é menos b sobre a. E o gráfico da função é isso. É uma linha reta, passa aqui. Bem, isso aqui é o gráfico da função, ou seja, f de x tem essa cara aqui. Bem, vamos apagar aqui, ó. Vamos ver então, aqui não tem. Vamos ver então como encontrar a função inversa. Observem aqui, ó. Então, como encontrar f de menos 1 de x. A função inversa, então preste atenção, ó. A função inversa, ela é denotada assim, ó, f de x com o menos 1 lá em cima, indicando que é a inversa de f. Né? Então, como encontrar f de menos 1, que é inversa de f de x. Ou seja, uma é a inversa da outra. Então, preste atenção. O que significa na tua cabeça dizer inverso de algo? Olha para isso aqui, ó. Nessa posição, se eu disser assim, ó, inverta isso, é essa posição? Não, não é essa. É essa posição? É. Ou seja, se o correto é assim, então o inverso é isso.
Está invertido, está na posição invertida. Ok? É um giro de 180 graus. Também não é um giro de 360, né? Porque se está assim e eu giro 360 graus, ele volta na mesma posição. Então preste atenção. O que a f de x faz? Então a gente pensa assim, o aluno tem que gravar assim. Ó. O que a função f de x faz, a f de menos 1 desfaz. Ou seja, o que a f de x calcula, a f de menos 1 de x calcula de modo contrário. Você entendeu? Então me escrevi aqui, ó. Note. Note isso aqui, ó. F de menos 1 de x desfaz o que f de x faz. Ou seja, uma desfaz o que a outra faz. Certo? Pense assim, ó. Vamos supor que f, ó, observa, ó, que f de c é igual a k. Certo? Ó? Então, a função f levou c, ó, a função f levou c para cá. O que faz a inversa? A inversa leva k para c. Então, f de menos 1 de k vai ser c. Como assim, professor? Mais uma vez, ó. O que a função f faz é levar c para o número k. E o que a inversa faz? É levar k de volta para c. Então fica assim, ó. Observe, ó. Aqui tem c. E aqui é o valor k. Então, ó, a função f de x está levando c para cá. E o que acontece ao contrário? A f de menos 1 de x traz k para c. Você entendeu? Enquanto a f leva c para cá, a f de menos 1 faz o caminho de volta. Leva k para c. Entenderam? Ó, f está levando c para cá e f de menos 1 está levando k para c. Ou seja, uma desfaz o que a outra faz. Certo? A gente vai usar esse argumento para escrever a função afim, escrever a inversa da função afim. Ok? Com elementos bastante práticos. Então observe aqui, ó. Vou pegar uma coisa diferente aqui, ó. Então observe assim, ó. Agora preste atenção, ó. Esse ponto aqui, ó, é o ponto B, né? É o ponto B lá. Então, o que a f fez? Olha só. Observe isso aqui, ó. Esse ponto B aqui, ó, significa o quê? Que o x é zero, ou seja, a f está pegando o ponto zero e levando para B. Tá entendendo isso? Ó, a f está pegando o ponto zero e levando para B. Ok? É isso que a f faz aqui, ó. Pega o ponto zero e leva para B. Certo? O que tem que fazer a f de menos 1? Escrever diferente. Então, a função f de menos 1 tem que pegar o ponto B e levar para zero. Fazer o caminho contrário. Entendeu? Ó, tem que pegar a f de menos 1, pega o ponto B e leva para zero. Agora, olha aqui, ó. Esse ponto aqui, ó, esse pontinho aqui, é menos b sobre a. O que está fazendo? Ó? A função está pegando menos b sobre a e levando para quem? Aqui. Aqui. Quanto que dá esse valor aqui? Ah, professor, aqui, esse valor aqui,
É simples. Isso aqui é menos b sobre a para x e 0 para y. Por que é 0 para y? Porque está no eixo x. Ah, então, o que está acontecendo? Está acontecendo algo assim, ó. A função está pegando menos b sobre a e levando para zero. Então, ó, observa, ó, a função f pega menos b sobre a e associa com o zero. Ó, f menos b, porque aqui o y é zero. Nesse eixo aqui, ó, o y é zero. Perfeito? Então, ó, f de menos b sobre a está sendo levado para zero. Então, o que faz a função inversa? Ela faz o contrário. Ela toma f' de zero e leva para menos b. O que faz a f', aliás, f de menos 1 de x, só que o nosso x aqui, agora, né, para desfazer isso aqui, o nosso x aqui é zero. Ou seja, f' de zero vai levar isso para quem? Vai levar isso para menos b sobre a. Ou seja, uma faz o que a outra, uma desfaz o que a outra faz. Certo? Bem, tá, professor, na prática, como é que eu faço isso? Como é que eu faço, dado uma função, como que eu faço para encontrar a função inversa? Ok, então vamos lá. Depois você relê a teoria de novo, né, para ver se ficou claro. Então vamos pegar como exemplo prático aqui. Observe aqui, ó. Vou desenhar esse gráfico maior aqui para você entender uma coisa. Então vamos desenhar aqui, ó. Okay? Aqui é x e aqui é f de x, ou y como vocês chamam, né? Então aqui a gente tem o ponto 0 para x, b para y. E esse ponto aqui é o ponto que a gente já sabe, né? É menos b sobre a e 0. E o gráfico está aqui. Aqui está o gráfico. Só que está feio, está torto, né? Não quero que fique torto. Esse aqui é o gráfico de f de x. Será que seria difícil eu imaginar como que seria o gráfico de f de menos 1 de x? Não, é muito simples. Observe o seguinte, ó. Se a f de menos 1 desfaz o que a f faz, então, ó, esse ponto aqui que está no eixo y, ele tem que ir para onde? Ah, professor, comecei a entender. Então, ó, se a f de menos 1 desfaz o que a f faz, então o ponto que está no eixo y tem que ir para o eixo, o eixo x. Ou seja, se o b é positivo aqui e está no eixo y, então ele tem que, esse ponto aqui, ó, vai para o ponto, ó, esse mesmo ponto aqui vem para cá. Então se aqui, ó, é 0 para x e b para y, pela inversa, esse ponto aqui vai ser b para x e 0 para y. Professor, eu não entendi. É fácil. Ó, esse ponto aqui, ó, o x não é 0 e o y é b? É. Então, esse ponto aqui é o ponto da f. Então, quando ele vem para o eixo x, tem que trocar. Ou seja, porque é inverso. Ó, o 0 vai para b. O que faz a inversa? Manda b para 0. Ok? Então aqui, se lá é 0b, aqui tem que ser b e 0. O contrário. Aqui o b é y, aqui o b é x. Certo? E agora, professor, aqui, ó, eu tenho menos b sobre a como x. Esse pontinho aqui
x é menos b sobre a e o y é zero. Então agora tem que ser o contrário. Se esse ponto aqui é menos b sobre a é o x, então ele tem que ir para o eixo y com o contrário. Então, como é que ele fica nesse eixo aqui? Bem, aqui é negativo, ele continua negativo aqui. Não muda o sinal, mas simplesmente associa. Aqui é x, então aqui vai ser o y. Então, 0 para y aqui, acaba 0 para x aqui. Vamos escrever com... Então, aqui é 0. Esse ponto aqui, é 0 para y, vira 0 para x. E aqui é menos b sobre a. Então, note, simplesmente você transferiu o ponto de lá para cá e o ponto dali para cá. Estão invertidos? Estão. Note que aqui é 0b. Aqui é b e 0. Aqui primeiro é 0 e depois é b. Aqui primeiro é b, depois é 0. Claro, porque é inverso. Inverter. Aqui é menos b sobre a primeiro e depois é 0. Só que nesse ponto aqui, primeiro é 0 e depois é menos b sobre a. E aí o gráfico, professor? Bom, o gráfico está pronto. É só... Notaram? Olha só, como é fácil fazer o gráfico da inversa da função afim, sem fazer nenhuma conta. Se você desenhar o gráfico da função f, automaticamente o gráfico da função inversa já está pronto. Isso é uma maravilha, né? Não preciso perder tempo com isso. Muito bem. Agora veja só, aqui que o aluno tem que tomar um certo cuidado. Quem é essa função aqui? Ô professor, essa função aqui, essa função aqui é f de x igual a x mais b. Essa função aqui não é. Essa função aqui não é f de x igual a x mais b. Por quê? Porque esse gráfico não é aquele lá. Certo? Então, quem é essa função aqui? Professor, veja só como é muito simples aqui. Observe aqui. Essa função aqui é alguma coisa do tipo assim. F de menos 1 dx. Agora, eu não posso escrever A, porque A já está sendo usado aqui. Eu tenho que escrever aqui, M, X, e também não posso escrever B, né? Porque B já é dessa função aqui, então eu escrevo M. Professor, mas agora eu não sei quem é M e quem é N. Né? Lá eu sei, aqui eu não sei. Mas vamos ver aqui, Vamos apagar aqui. E vamos ver aqui, Olha só. Quem é N? Quem é o N? Gente, o que a gente aprendeu na outra aula? Que o coeficiente linear é aquele ponto que se encontra no eixo Y. Bom, se se encontra no eixo Y, é só olhar para cá. É menos b sobre a. Claro! Então, o N aqui, esse cara aqui, eu já sei quem é. É menos b sobre a. Ô professor, mas menos b... aí vamos pensar assim, Claro, o número que é raiz aqui, na f de x, acaba sendo o quê? O coeficiente linear na inversa. Eles trocam de natureza. Observe assim, quando a função f tem menos b sobre a como raiz, a função inversa f de menos 1 tem o quê? Tem o menos b sobre a, que é a raiz de f, vira o coeficiente linear da inversa. Que você pode imaginar assim, o número que é raiz da f acaba sendo o coeficiente linear da f de menos 1. É sempre assim, professor? Sempre assim. Sempre assim. Então esse cara aqui eu já sei. Então eu já posso escrever assim, que a f de menos 1 de x
é igual a mx mais quem? Menos b sobre a. Certo? Vamos botar entre parênteses aqui, ó, para você não se atrapalhar. Tá? Então observe aqui, ó. Esse cara aqui, ó, eu já sei que é menos b sobre a. Certo? É menos b sobre a, sem dúvida nenhuma. Ou seja, a raiz da função lá vira o coeficiente linear da sua inversa. Muito bem. E o m, professor? Bem, o m não é o b, aí que você tem que tomar cuidado. Né? Muito aluno acha que o b daqui vira o coeficiente, a taxa de variação aqui. Não, não é isso. Bem, o que a gente pode dizer para descobrir quem é o m aqui? Observe, gente, ó. Observe aqui, ó. Preste atenção, ó. O m, esse cara aqui, ó, tem que ser o inverso daquele lá. O próprio nome está dizendo, inverso. Se lá é A, qual é o inverso aqui? M. Por exemplo, quem é o inverso de 2? Bom, o inverso de 2 é 1/2. O inverso de 3 é 1/3. O inverso de 4/5 é 5/4. E assim por diante. Mas como é que eu tenho certeza que o M é o inverso de A? Basta você pensar assim, ó. Observe aqui, ó. Para qual valor essa função aqui se anula? Ó, professor, se anula para B. Se eu colocar B aqui no lugar do X, essa expressão tem que dar 0. Certo? Observa ali, ó. Quando é B, a função é 0. Então devemos ter assim, ó. Então, ó, veja que f de menos 1 de B, isso tem que dar 0. Certo? Por que tem que dar 0, professor? Porque quando aqui é B, quando o x é B, o y é 0. Cara, isso, ó. Quando aqui é B, aquilo ali é 0. Então aqui, ó, f de menos 1 de B é 0. Ah, mas então eu tenho que substituir esse carinha aqui, ó, no lugar do x. Certo? Claro, e igualar tudo isso na hora. Então, logo, o que a gente tem que ter aqui? A gente tem que ter isso aqui, ó. M vezes quem? Bom, se o x é B, MB. Mais menos, fica menos, né? Menos B sobre A, igual a 0. Certo? Ô, professor, como é que eu resolvo isso? É muito simples. Se você tem essa expressão aqui, ó, observe, se você tem a expressão MB menos B sobre A igual a 0, você quer resolver para M. A gente está atrás do valor de M. Então, ó, queremos M, né? Queremos o valor de M. Mas quem é o valor de M? Bom, professor, é fácil. Fica assim, ó, MB, se aqui é menos, a gente simplesmente faz uma mudança de operação. Não é trocar sinal, como o pessoal aprende por aí. Não se troca sinal. A gente troca a operação. Se desse lado aqui eu tenho menos B, quando ele vai para o outro lado, ele troca a operação. Toma a operação contrária. Então, se aqui é menos B, lá vai ficar menos B sobre A. Então aqui vai ficar B sobre A. E observe, ó, o M está multiplicado por B. E lá também tem um B multiplicado. Então podemos eliminar aqui, ó, esse B com esse B. E aí o M, ó, é 1 sobre A. A gente já sabia, né? Então se você quiser refazer as continhas para você aprender, muito bem. Pegue e faça as continhas lá. Certo? Ok? Então agora ficou fácil. Dado uma função afim, como é que eu encontro a sua inversa? Vamos fazer um exemplo prático? Para você ver como é extremamente simples. Então como é que a gente escreve a nossa função inversa? Vamos fazer aqui, ó. A função inversa da função afim, ela tem sempre essa cara aqui, ó. O inverso de A vezes a variável x mais menos B sobre A.
Certo? Então, a forma, você pode pegar isso aqui ó, com uma fórmula geral de achar a inversa. F de menos 1 de x é o inverso de A vezes x mais menos B sobre A. Vamos fazer uma aplicação prática aqui. Se você não copiou, aí você volta o vídeo aí. Então, uma aplicação aqui, ó. Defina, ou seja, dada essa função aqui, dada f de x, digamos, 2x mais 6. Defina f de menos 1 de x. Quanto aluno aprende um monte de baboseira, né? Um monte de baboseira mesmo, né? Sobre encontrar a função afim. Veja, gente, que pelo estudo que a gente fez, a gente faz isso em poucos segundos. Que basta você olhar aqui como você conecta lá. Muito bem. Ah, professor, é só olhar ali. Sim. Então basta fazer o que diz a teoria. O que diz a teoria? Que para você encontrar a inversa da função afim, basta fazer isso, inverter o A e tomar menos B sobre A como a parte, o coeficiente linear. Então, f de menos 1 de x vai ser quem? Quanto que é o A aqui? É 2. Qual é o inverso de 2? Bom, o inverso de 2 é 1 meio, né? É inverter, né? Então, é 1 meio de x mais quem? Mais o B dividido pelo A com o sinal trocado. Olha que simplicidade. 6 dividido por 2. Ó. Quem é? Ó, o cara que vai somar aqui, vem daqui, ó, menos B sobre A. Como? Observe. B é 6. A é 2. Logo, menos B sobre A, o B saiu aleijado aqui. Menos B sobre A é o quê? É menos 6 dividido por 2, que é menos 3. Ou seja, é pegar esse, dividir por esse e trocar o sinal. Então, mais quanto? Mais menos 3. Ou seja, mais com esse menos vai dar menos 3. E está pronto. Viu que simplicidade? Viu como é simples? É só inverter o A e depois somar menos B sobre A, que você tem a função inversa. Vou deixar um exemplo aqui para você fazer. Vamos apagar aqui. Então aqui, exercícios. 2 exercícios, né? Encontre f de menos 1 de x dado f de x igual a 3x menos 9. E 2, encontre, né, f de menos 1 de x dado f de x igual a menos 2x menos 8. Okay? Então ficou 2 exemplos para você fazer usando essa teoria aqui. Tá, guris e gurias? Então, quando a gente voltar a se encontrar, depois dessa pandemia, se vocês tiverem dúvida, né, vão assinalando as dúvidas, que daí quando a gente retornar, todo mundo vai querer saber, né? Professor, alguma coisa no vídeo lá não ficou claro, eu não entendi, né? Aí vocês
pode comunicar a Carme lá, ela me comunica e eu refaço algumas tarefas, tá, gente? Então, para o vídeo não ficar muito longo, a gente fica por aqui, tá? Bom trabalho para vocês, até o próximo.